Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Quero ler com vocês. Tiago, capítulo 1. Meus amados irmãos, não se enganem. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, que não muda como as sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos do que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos a ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve as palavras, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade, persevera na prática dessa lei, não se esquecendo o que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas aflições e não deixar corromper pelo mundo. Queridos, nessa noite eu queria pensar com vocês que nós fomos gerados pela palavra. Se eu pudesse dar um nome para a mensagem, eu colocaria viver pela palavra. Nesse novo ano que se inicia, um ano difícil, lutas, dificuldades. Hoje temos tantos visitantes. A maioria de vocês, minhas ovelhas, sabem que eu sempre estou lá na porta. Hoje temos tantas pessoas aqui nos visitando, né? Temos uma senhora ali atrás, tantas pessoas, mas estar aqui na frente não é fácil. A gente tem luta, tem dificuldade, tem problemas. Algumas vezes eu subi ao púlpito, como hoje, com o coração destruído. Hoje é um daqueles dias que eu estou com o coração destruído. Eu saí, o corpo da Maria Cecília acabou de ser levado lá para o IML. Fiquei lá até na hora, era quase 6 horas. Acompanhei todo o processo, fui várias vezes no hospital, tive o privilégio de batizar o pai, a mãe e a irmã. Uma criança de 6 anos. Não é fácil. Num mundo cheio de tanta coisa que a gente escuta no nosso dia a dia, Tiago, ele nos convida, no meio dessas situações complicadas que o mundo vive, a tirar os olhos das distrações. Ele quer que a gente volte o nosso coração para o Senhor, ainda que aconteça dificuldades e problemas como o de hoje. Hoje eu quero caminhar com vocês positivamente, pensando nesse texto
eu quero ver com vocês alguns pilares da vida cristã verdadeira. Alguns dias eu venho pensando nisso, a gente já começou o ano pensando nisso. Mas qual é esses 3 pilares aí dessa vida cristã verdadeira? A fonte da nossa vida em Deus é a primeira delas. Segunda, a postura do discípulo diante dessa palavra que foi dada para nós. E o chamado urgente para a prática dessa palavra. E aí, chegar num dia como hoje, né, diante de tanta coisa que a gente passa, viver pela palavra no lar, no trabalho, nas conversas, no descanso, na missão, no meio da dor, como eu posso viver desse jeito? O autor da carta aqui é Tiago. Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém. Ele traz algumas coisas, é um pastor firme, prático, ao mesmo tempo profundamente bíblico. Essa carta ela deve ter escrita ali entre 45 e 62 depois de Cristo, endereçada às 12 tribos na dispersação, cristãos judeus espalhados, enfrentando provações, tensões sociais, religiosas, tensões internas. Tiago, essa carta de Tiago é uma sabedoria em forma de carta, combinada com uma exortação pastoral, com imagens fortes e comandos diretos. Ele não dá voltas. Fé que não age é fé morta. Talvez esse é o tema principal do capítulo 2. Nesses versículos que eu li para vocês, Deus é bom e imutável no meio das dificuldades. Ele fala que nós precisamos acolher a palavra com humildade e ser praticante, não apenas ouvinte. Então essa mensagem ela é atemporal. Ela não tem época, não tem data, é para nós hoje. É oportuna para nós. Não basta experimentar momentos espirituais. Precisamos de uma vida moldada na palavra. Dia após dia, todo dia, queridos. Tem que ser todo dia. Senão a gente não consegue. E eu quero convidar você a viver pela palavra. Reconhecer essa bondade de Deus que não muda. Receber a palavra com humildade e responder com obediência. Perseverante. Nós vamos ver os milagres do Senhor acontecendo. Primeiro ponto, já falei para vocês já 2 vezes. Primeiro ponto, a fonte da vida. Deus é bom e imutável e nos gera pela palavra. Já pararam para pensar nisso? Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, todo bom, perfeito do alto, vem do alto. Descendo do Pai das luzes, que não muda como as sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Sejamos como as primícias de tudo aquilo que Ele criou. Deus é bom sempre, não se deixe enganar. Foi a primeira coisa que aquela mãe falou para mim hoje. Uma mãe que teve a sua filha recolhida aos 6 anos. Porque Deus permitiu que a minha filha partisse. Ele deixou de ser bom, meus queridos? De maneira nenhuma. A Maria Cecília é de Deus. É dele. Enquanto ela esteve aqui na terra, ela viveu em hospitais. Nos últimos meses, com um tubo na garganta, injeções atrás de injeção. E o Deus que é bom falou, vou trazer ela de volta para a casa do Pai. Ele não deixou de ser bom por isso. Ele continua sendo bom. Quando as provações apertam na sua vida, quando as dificuldades apertam na sua vida, nós somos tentados a duvidar da bondade de Deus. E nós não podemos duvidar da bondade de Deus em momento algum. E vão vir tentações. Do verso 13 ao 15, ele fala das tentações. Tiago corrige, não atribua a Deus o mal. Ele é a fonte do bem.
Só Ele pode nos dar essa bondade. O Pai das luzes, imaginem isso. O sol, os astros projetam sombras e variam. Deus não, Ele não muda, Ele não oscila, não, Ele não é caprichoso. O Deus te ama. Combata as narrativas internas que pintam Deus como um Deus indiferente e severo. Não. Os pensamentos enganosos com a verdade do caráter de Deus, não. Deus é bom. A prática diária da nossa gratidão a Deus. Queria talvez convidar você para pensar em como Deus foi bom com você durante a semana que findou. Quais foram as dádivas que o Senhor te deu? Saúde, provisão, pessoas, oportunidades. Tenha, meu querido, um coração grato. Gratidão treina os olhos para ver o Deus doador. Muitas vezes só vemos as lutas e as dificuldades, mas não vemos o quanto Deus cuida de nós o tempo todo. Toda boa dádiva vem do alto. Tudo que é realmente bom tem origem em Deus. Dons espirituais, recursos, oportunidades, amizades, capacidade, tudo vem dEle. Tudo que você tem vem de Deus. Nem toda coisa desejável é dádiva. Aquilo que nos afasta da santidade não vem do Pai. Algumas coisas nos distanciam do Pai. Nós precisamos olhar com olhos atentos, discernir os seus desejos. Faça a pergunta: isso me aproxima de Deus e do próximo? Eu vou fazer. Outra forma de discernir é: isso produz fruto do Espírito em minha vida? Se não produz, não é dom, é distração. Cuidado com as distrações que estão sendo colocadas no dia a dia. Discirna os desejos, dia após dia. Tenha um coração grato. Compartilhe. Transforme dádivas recebidas em bênçãos doadas. Muitas vezes, meus queridos, nós queremos só receber. Não. Transforme o que Deus tem te dado em bênção na vida das pessoas. Transforme as dádivas em bênçãos para a comunidade. Seja uma pessoa diferente, porque você foi gerado pela palavra. Você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Hoje nós cantamos que Cristo seja o centro da minha vida. Nós fomos gerados e forjados nele. Novo nascimento. Deus gerou você pela palavra no Evangelho. Não é autoajuda, é uma obra soberana da graça do Deus Todo-Poderoso. Possamos viver para Ele. Dê as suas primícias, que você possa dar os primeiros frutos separados para Deus, que isso possa ser a sua identidade, o seu propósito, que você possa se doar, se entregar para Ele. Nós somos um povo consagrado, sinal do reino. Nós somos um povo diferente, peregrinos, mas diferentes. Foi essa minha palavra lá para a família. Essa menina estava aqui de passagem. Ela era uma forasteira. Agora ela está com o Pai na casa verdadeira, não mais estrangeira. Ela está nas regiões celestiais. Nós somos esse povo, meus queridos. Você, membro da Bethesda, lembre-se, você não é definido pelas crises. Você que vem para cá, você é definido porque você vive em Cristo Jesus, pela nova vida que você teve em Cristo. Você que nos visita e ainda não entendeu isso, não é sobre tentar ser melhor, é sobre receber uma nova vida pela palavra da verdade, através de Cristo Jesus. Hoje você pode ter um novo começo, uma nova caminhada. Fonte da vida. Deus é bom
imutável e nos gera pela palavra. Se a origem é tão gloriosa, qual deve ser a postura diante dessa palavra que nos gerou? Segundo ponto, a postura do discípulo: ouvir, calar, domar a ira, acolhendo a palavra. Olha o que o texto fala para nós de uma forma muito clara. Vou parafrasear: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Livrem-se de toda impureza e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Queridos, prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, prontos para ouvir no meio de uma cultura tão barulhenta. O discípulo desacelera para ouvir Deus, a palavra e o próximo. Prontos para ouvir. Primeiro eu ouço Deus, a palavra, ouço as pessoas. Queridos, ouvir é um ato de humildade. Quando eu reconheço que Deus sabe melhor do que tudo, Ele ouvir a pessoa ao lado e amar como Cristo amou. Nós precisamos disso. Amar como Cristo amou. Nós precisamos disso. Ouvir com humildade. Eu reconheço quem é o meu Deus, quem Ele é. Ouvir é estar pronto para entender o que Deus tem para nós. E Deus quer falar algo conosco hoje. Deus quer falar algo com você na sua casa. Deus quer falar com você todos os dias. Está pronto para ouvir? Está pronto para escutar? Está pronto para ouvir o que o seu irmão tem para dizer? Queridos, as pessoas chegam com tanta vontade de falar e às vezes a gente não está pronto para ouvir, não escuta. Vem para cá, sai da mesma forma. Essa semana, meus queridos, possamos estar prontos para ouvir a pessoa do lado e amar a pessoa que nos cercam como Cristo amou. Precisamos disso. Separe durante a semana um tempo para ouvir Deus. Leia a palavra, medite na palavra, ore. Precisamos tanto disso, meus queridos. Está faltando algo. Como vou viver se eu não conheço a palavra? Queridos, a palavra está aqui. Ela salva, ela transforma, ela muda a nossa história. Não tem jeito de você fazer diferença se você não conhece a palavra. A única forma é conhecendo. A gente vem para cá domingo, é legal, é gostoso. Mas eu preciso de muito mais. Medite nessa palavra dia e noite. Esteja atento. Na igreja, no lar, pratique essa escuta ativa. Lá, com a sua família, com o seu filho, com o seu cônjuge. Olho no olho, sem interromper, com perguntas sinceras. Pense nisso. Tardios para falar. A língua é rápida, mas a sabedoria é paciente. Palavras impensadas ferem, espalham boatos, criam divisões. Tiago estava muito preocupado com isso. Cuidado com o que você fala. Pense um pouco. Nesse novo ano, janeiro ainda, que possamos tomar cuidado antes de postar alguma coisa, talvez uma disciplina digital. Será que isso vai edificar alguém, isso que eu estou postando? Será que isso vai edificar a vida das pessoas? Pense um pouco. Será que isso é verdadeiro? Será que isso é edificante? Queridos, tanta coisa, tantas famílias brigando por causa de uma postagem. Seja tardio no falar, nas mídias sociais. Que nessa semana que vai começar, você possa fazer um exercício de 5 segundos de graça. Graça de Deus.
5 segundos de graça. Antes de você responder o que alguém te falou, respire fundo. Ore. Senhor, quer isso? Filtre. Vê se vale a pena. Adote o versículo do ano para a língua. Sejam tardios em falar. Que esse possa ser um versículo do ano para nós. Decore ele, coma. Tardios para irar-se, removendo a impureza e acolhendo a palavra. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A indignação sem santidade vira amargura. Muitas vezes nós vivemos amargurados, porque queremos fazer a coisa do nosso jeito, a gente não se conforma com o que está acontecendo. Cuidado. Livrem-se das linguagens de tirar, vou lavar a roupa suja. Não, tira isso da sua cabeça. Fale aquilo que o Senhor tem de melhor, que Ele vai colocar palavras boas na sua boca. Palavra implantada vai gerar algo novo, renovo. Que as palavras dos nossos lábios possam ser lá como o Provérbios 16, como favos de mel, capazes de curar até ossos quebrados. Que isso possa sair dos nossos lábios. Palavras tão doces, que são capazes de curar até ossos quebrados. Que isso saia dos nossos lábios. Tenha uma confissão regular. Senhor, eu entrego o meu ressentimento. Limpa-me, Senhor, pela Tua palavra. Limpa-me, Senhor. Pode incluir, pedir perdão para pessoas específicas. Pessoas que você magoou, que você feriu. Faça uma higiene no seu coração. Confesse pecados concretos. Removam hábitos que sufocam a palavra. Conteúdos que você está vendo, digitais, ambientes, ciclos de comparação. Tira isso da sua vida. Faça uma higienização na sua vida, no seu coração, nessa semana. Primeiro, a fonte da vida. Deus é bom, imutável e nos gera pela palavra. Segundo, a postura do discípulo: ouvir, calar, domar a ira, acolhendo a palavra. Ouvir é essencial, mas não é suficiente. Tiago pressiona mais. Não basta ouvir, é preciso praticar. Terceiro, o chamado à prática, do espelho, a perseverança e a língua disciplinada. Uma igreja frutífera para a glória de Deus, que é o nosso tema desse ano, uma igreja frutífera para a glória de Deus, pratica isso. Elas sejam práticas da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Não adianta vir aqui todo domingo e não colocar em prática o que está aprendendo. Precisa colocar em prática. Temos que tomar cuidado com o auto-engano religioso. É possível até ser um expositor da palavra, um cantor, um líder, e ainda assim está enganando os outros e não praticarmos aquilo que o Senhor quer que a gente faça. O perigo não é ignorância, é ilusão, é achar que ouvir é igual a obedecer, meus queridos. Eu preciso obedecer a palavra. Queria que você fizesse um exame honesto. Onde estou ouvindo muito e obedecendo pouco? Faça um inventário da sua vida. O que você está colocando sobre todas as coisas, que você tem devoção? Como estão seus relacionamentos? Como estão suas finanças? A sua pureza? O seu perdão? A sua generosidade, meus queridos? Como é que está a sua vida? Precisamos fazer uma mudança radical, uma metanoia. Transformar cada ensino ouvido em um passo concreto nessa semana, que vai começar, nesse novo ano.
O texto aqui fala do espelho, que ele é a lei perfeita que traz liberdade. Imagina ficar só olhando no espelho. Olhou, viu, sai, esqueceu o que ele viu. A palavra expõe, mas deseja transformar. Você olha para a palavra e fala, eu quero colocar em prática. A lei perfeita traz liberdade. Obedecer não aprisiona. Queridos, quando nós obedecemos a palavra, nós vivemos debaixo da graça. Desobediência é que escraviza. Nós somos gerados pela palavra, só preciso viver para ela. A vontade de Deus é a nossa liberdade. Observa atentamente e persevera. Olhe para a palavra, que ela possa ser esse espelho que vai refletir lá fora. Que as pessoas possam olhar para você e falar, é diferente. Só quando você chegou? Já pararam para pensar nisso? Quando eu entrei na casa hoje lá, da criança que havia falecido, eu abracei as pessoas, e chegou uma mulher e falou, ele é diferente. E a pessoa que eu estava abraçado falou, ele é o meu pastor. Ela falou, eu sabia. Queridos, é isso que nós precisamos fazer no dia a dia. Não precisamos nos identificar, precisamos demonstrar quem Cristo é em nós. Cristo habita em nós. Precisamos ser diferentes. Observe atentamente. Persevera. Atenção, constância na palavra. A felicidade aqui é bem-aventurado quem pratica. Qual é o método? Olhar, refletir e praticar. Eu vou para a palavra, reflito na palavra e eu coloco em prática. Refletir, olhar. O que o texto diz para nós? O que ele quer me ensinar, o que ele quer que eu pratique durante a semana. Refletir, o que Deus revela sobre si e sobre mim. Preciso pensar nisso. Praticar, qual a ação específica que eu vou tomar nas próximas horas? Não adianta só ler, eu preciso praticar. Deus está chamando você hoje para ir para um pequeno grupo, para você poder estar junto com os irmãos, prestando contas uns para com os outros. Perseverar é algo comunitário, não pode ser sozinho, precisamos estar juntos. Sinal visível para aqueles que praticam é uma língua refreada, uma língua que só fala o necessário. Se alguém considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se, sua religião não tem valor algum. É muito forte, muito direto, né, meus queridos? A língua é o termômetro do nosso coração. A palavra praticada aparece no falar. Como é que eu estou vivendo? Quem está cheio dessa palavra, quem come dessa palavra, quem rumina dessa palavra, ela tem sabedoria ao falar, ela tem bondade ao falar, é uma pessoa bondosa, ela tem verdade em amor, meus queridos. Eu fui salvo pela palavra, através de Cristo Jesus. Preciso viver nela. Será que a gente pode fazer aí um compromisso? Nós que viemos para cá nessa noite, fazer aí uma auditoria da fala
nos próximos 30 dias? Muito, né, pastor? Será que a gente pode fazer essa auditoria da fala nos próximos 30 dias? Será que a gente consegue sair daqui hoje e falar, olha, os próximos 30 dias eu vou viver sem murmuração, vou ser contente com tudo? Já viu aquilo? Aquela pessoa que tudo que você vai falar com ela, ele murmura de tudo, nada tá bom. E se você murmura só um pouquinho, fala, não vou murmurar, nos próximos 30 dias. 30 dias sem fofoca. 30 dias sem falar mal de ninguém, queridos. Será que a gente consegue colocar isso em prática? 30 dias sem exagerar, até o tamanho do peixe, né? Vocês sabem que eu aumento o tamanho do peixe. Será que a gente consegue ficar 30 dias sem exagerar? Substitua isso por encorajamento, meus queridos. Ao invés de murmurar, de fofocar, de exagerar, encoraje as pessoas, ore pelas pessoas, pratique veracidade com graça na vida das pessoas. Se você feriu alguém com a língua, procure reconciliação. Eu falei que eu não devia. Já viram aquelas palavras que saem assim, você dá vontade de engolir ela de volta, mas ela já saiu, e você magoou a pessoa. Tem palavra que magoa mais do que uma facada. É ou não é, os casais aí? Quem sabe bem disso é casal. Um conhece o outro demais. De vez em quando fala cada coisa, que era melhor ter enfiado um punhal lá assim, torcido. Cuidados, queridos. Pratique amor e graça. Viva para o Senhor. Amplie os seus olhos. Mude o foco. Deus quer mudar a realidade da sua língua e da prática da palavra. Queria colocar algumas aplicações práticas, já estou caminhando para o encerramento. Faça um plano de leitura para esse ano. Você ainda está nos primeiros dias do ano. Hoje é 17? 18? 18. Só passou 18 dias do ano. Coloque na sua vida um desejo de ler a Bíblia toda durante o ano todo. Escolha um plano anual. Leia o Novo Testamento em 6 meses. Ou o Evangelho durante um mês. Coloque algumas coisas práticas. Saia daqui hoje com isso. Leia o nosso devocionário, cada mensagem, meus queridos. Aproveite o máximo. Não perca tempo. Leia a palavra. Eu queria incentivar você a ler a palavra devagar. Gastar um tempo em silêncio. Anotar as verdades sobre Deus que você aprendeu. Que você possa refletir um pecado e confessar esse pecado que você cometeu. Dê um passo de obediência. Memorize Tiago 1:22. Está aí, queridos. Leia, é tão importante para nós. Eu fiquei pensando nesse texto aí, como a gente precisa conhecer bem esse texto. Vamos lá, vamos tentar decorar? Tiago 1:22. Sejam, vamos lá comigo? Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Vamos lá de novo? Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Queridos, decore isso, coloque isso como um alvo para esse ano. Todo dia, fala esse versículo, eu quero ser praticante da palavra. Que janeiro eu possa praticar isso. Que você possa viver nesse grupo
com esse desejo de prestar contas aí, o grupo pequeno, ajuda a gente, no meio das crises, das dificuldades. Arrume aí uma dupla para você fazer caminhada, arrume um parceiro para você pedalar, conversar com ele, tenha esse tempo juntos, é tão bom, meus queridos. Compartilhe o que Deus tem feito na sua vida, que você possa buscar essa restauração aí, nesse primeiro trimestre, compromisso da língua, falar vivo, palavra que comunica vida e verdade, que possamos ser praticantes e generosos no nosso dia a dia. Transforme a sua palavra em serviço, ministério na igreja, em ações na nossa cidade, cuidado com quem sofre. Hoje nós temos aí esse ambiente para cuidar das pessoas que estão sofrendo. Seja generoso, intencional, planeje uma contribuição com alegria e propósito. Eu ouvi esses dias, eu estava ouvindo uma mensagem de Jeremias Pereira, depois nós ouvi outra, mas em uma delas eu achei interessante demais. Ele estava falando para pastores e líderes, ele falou assim: gente, seja generoso. Lembra aquele colega seu pastor, que você gosta muito dele, manda um pixinho para ele. E eu fiquei pensando naquilo, né? E aí o Jeremias continuou a história, continuou a pregação. Jeremias é muito engraçado. Lá na frente ele falou assim: rapaz, eu lembrei de um amigo meu, mandei um pix para ele, e eu mandei um pix generoso, e liguei para ele, falei: olha, recebeu um dinheiro aí na sua conta? O amigo falou: recebi. Gerei: para que aquilo? Para você tomar um café na padaria com a sua esposa. E aí ele disse que o amigo dele falou: uai, Jeremias, mas esse dinheiro dá quase para me comprar a padaria. Queridos, às vezes a gente perde isso, a gente recebe tanto de Deus, e não cuida de ninguém. Às vezes a gente vê cada coisa, mas o Tiago, eu e o pastor Tiago, às vezes a gente vê cada coisa, né? Você também, a gente vai em lugares e fala: meu Deus, como vive dessa maneira? O que eu posso fazer diferente para auxiliar as pessoas? Seja generoso, seja intencional, com alegria, com propósito. Faça um jejum digital aí. Às vezes a gente está tão doido com esses negócios. Esses dias alguém ficou meio bravo comigo numa segunda-feira: pô, pastor, mandei mensagem para o senhor não me respondeu. E tal. Falei: mandou como? Lá no WhatsApp do senhor. Falei: meu irmão, desculpa, mas nessa segunda-feira específica, eu parei. Antes eu fazia toda segunda, meus irmãos, mas naquela semana eu tinha feito um compromisso de não mexer com redes sociais. E eu não via a mensagem da pessoa, a pessoa estava zangada. Mas é tão bom fazer um detox de vez em quando. É fantástico. Para quem é mais próximo de mim, tem o meu WhatsApp aí, quase todos vocês têm meu WhatsApp. Leia lá como é que está escrito lá no meu status. Se for urgente, me ligue. Eu sou antigão, gente. Não adianta só mandar o WhatsApp. Se precisar falar comigo, me liga. Eu vou te atender qualquer hora do dia. Cuida do seu coração. Aproxime-se mais de Cristo. Você que nos visita hoje, você é muito bem-vindo. Deus não está pedindo que você conserte a sua vida primeiro. Ele oferece uma nova vida em Cristo Jesus pela palavra da verdade para você. Você precisa dar alguns passos simples. Converse com Deus em oração. Fala para Ele: Senhor, eu quero entregar a minha vida, eu peço perdão pelos meus pecados. Dá-me uma nova vida, eu quero viver pela Tua palavra. A pregação do Jeremias eu achei fantástica. Ele falou da conversão dele. E ele disse que estava viajando, estava num lugar lá, num congresso,
E o irmão dele pagou o congresso para ele estava meio que desviado da fé, distante dos caminhos do Senhor, tinha crescido numa família evangélica, e ele conta a data da conversão. Mas na hora que o pastor falou de mudança de vida, de arrependimento de vida, e ele começou o pastor falando: olha, você que está aqui na cidade, e está mandando carta lá para o seu pai, e no final das contas, no final da carta você escreve um versículo bíblico, mas você está longe dos caminhos do Senhor. Jesus te chama hoje para ter um encontro com Ele. Jeremias falou assim: meu irmão é muito danado, pagou meu congresso e ainda contou minha vida para o pastor. E aí lá na frente o pastor fez um desafio, convidando as pessoas para ter um encontro com Cristo. E ele falou que em 1973, ele não foi à frente, mas ele foi para casa, para a pensão da República. E lá naquela pensão da República, ele fez uma oração: Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu quero me render a Ti hoje. A Ti eu entrego a minha vida. E ele disse que foi a oração. Diz que no outro dia, ele gostava muito de contar piada, umas piadas sujas. E aquele dia ele contou uma piada suja. Ele sempre contou, nunca teve problema. Mas naquele dia o Espírito Santo incomodou. E ele não mais contou piadas sujas depois daquele dia. Ele falou: lembro todas elas até hoje, porque eu aprendi na adolescência. Mas elas não saem mais da minha boca. A transformação é um processo. Talvez você está vindo aqui hoje, Deus quer mudar a sua história. Deus está te chamando para ler o Evangelho de Marcos. Você começar pelo capítulo 1 de Tiago essa semana. Faça perguntas para o texto. Você é líder. Deus está chamando você para mudar de vida, mudar a sua história. Deus quer que você seja um instrumento de Deus nessa casa. Faça diferença. Quero concluir falando que Deus nos chama para vivermos a palavra. Deus permanece bom e imutável. Ele nos gerou pela palavra da verdade. E agora Ele convida você a escolher, a acolher essa palavra com humildade, ouvindo mais, falando menos, nominando a ira e a praticar com perseverança a palavra. Não nos enganemos, meus queridos, com a religiosidade superficial. A verdadeira fé aparece no cotidiano, na maneira como nós falamos, como amamos, como servimos, como perdoamos. Que esse ano seja um ano em que abrimos a Bíblia com mais frequência do que nós abrimos os aplicativos. Que esse ano possamos pedir perdão com mais prontidão do que justificamos as nossas falhas. Que esse ano em que obedecer traz liberdade e alegria para cada um de nós, vamos responder com uma decisão diante de Deus: Senhor, farei da Tua palavra o meu caminho, minha verdade e a minha prática. Fala que o Teu servo ouve e obedece. Gerados pela palavra. Baixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado porque toda boa dádiva vem de Ti e Tu não mudas. Obrigado, Senhor, porque Tu nos gerastes pela Tua palavra, palavra da verdade. Queremos nessa noite pedir perdão quando nós ouvimos e não praticamos, quando falamos rápido e ouvimos devagar,
quando nossa ira nos governa, Senhor, perdoa-nos. Hoje, Senhor, queremos acolher humildemente a Tua palavra. Espírito Santo, grava em nosso coração, dá-nos coragem de obedecer e perseverar. Faz de 2026, Senhor, um ano de vida pela palavra. Vida que vai mudar a história das pessoas. Que o Espírito Santo venha gravar algo novo em nosso coração. Dá-nos coragem para obedecer e perseverar, Senhor. Faz esse novo ano de vida pela palavra nessa igreja. E vida na vida de cada um dos visitantes que estão aqui presentes, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que possamos entender que o Senhor é bom o tempo todo, independente das situações. Eu oro a Ti, Pai, no nome santo e bendito de Jesus. Amém.